John Dee, o arcanista da rainha, entre o céu e o trono, entre os véus da Renascença inglesa e os espelhos negros da tradição esotérica ocidental, ergue-se a figura enigmática de John, de um homem que navegou entre os mundos com a audácia de um visionário e a precisão de um matemático. Nascido em 1527 Tower Ward, Londres, Dee tornou-se um dos mais notáveis e controversos personagens do século XVI, fundindo ciência, política, misticismo e espionagem num só corpo. Seu nome, associado frequentemente à corte da rainha Elizabeth I, tornou-se sinônimo de erudição oculta, alquimia e comunicação com os anjos. Para alguns, ele foi um sábio iluminado. Para outros, um feiticeiro perigoso. Mas todos concordam numa coisa: John Dee não foi um homem comum. O saber enciclopédico de era, antes de tudo, um polímata. Estudou em Cambridge e depois em Louvain e Paris, onde aprofundou seus conhecimentos em matemática, astronomia, astrologia, geografia, cartografia e línguas antigas. Seu amor pelo conhecimento era quase místico. Ele próprio imaginava que o saber era uma escada rumo ao divino. Essa visão permeou toda a sua vida. Para Dee, entender os mecanismos da natureza era uma forma de participar da inteligência de Deus. Seu lar em Mortlach, às margens do Tâmisa, tornou-se não apenas residência, mas biblioteca, observatório e templo. Reunia ali mais de 4.000 volumes, menos a maior biblioteca privada da Inglaterra, na época, menos contendo obras de Pitágoras, Agrippa, Platão, Hermes Trismegistus, São Jerônimo e até códices árabes raros. Era também local de peregrinação para nobres, filósofos e estudantes que buscavam seu conselho ou desejavam ver de perto as maravilhas daquele que era tido como o homem mais sábio de sua geração. O conselheiro da Rainha Virgem durante o reinado de Elizabeth I, John Dee ocupou um papel peculiar. Era conselheiro científico e astrológico da monarca, responsável por determinar a data mais propícia astrologicamente para sua coroação -15 de janeiro de 1559. Elizabeth confiava profundamente em Dee, considerando-o não apenas um intelectual, mas alguém com acesso a dimensões superiores de sabedoria. Ele foi consultado sobre questões políticas, militares e até espirituais. Dee também cunhou o termo Império Britânico, sendo um dos primeiros teóricos da expansão naval e colonial inglesa. Apoiou expedições à América e esteve envolvido em projetos de mapeamento e espionagem internacional. Acredita-se que tenha atuado como agente secreto da rainha, assinando documentos cifrados com o número 007 menos símbolo que mais tarde inspiraria Ian Fleming na criação do espião James Bond, mas ao mesmo tempo em que influenciava as decisões do trono, John Dee viajava por trilhas menos terrenas. Era um homem com os pés em Londres e a mente em outras esferas. Enquanto aconselhava a Elizabeth sobre política, estudava os modos de se comunicar com inteligências celestes. Seu espírito buscava algo além do poder temporal. Almejava a gnose divina. A virada mística a partir de 1581, Dee iniciou aquilo que seria a fase mais misteriosa e arriscada de sua vida. Após sonhos e visões, começou a desenvolver um sistema de comunicação com entidades angelicais. Acreditava que os anjos guardavam os segredos últimos do universo, os mistérios da criação, da linguagem perfeita, da alquimia espiritual e da regeneração do mundo. Mas Dee precisava de um médium. Foi então que surgiu Edward O'Cally, figura duvidosa e controversa, que afirmava ter habilidades de vidência e necromancia. Juntos, realizaram centenas de sessões espirituais, onde O'Cally via e ouvia os anjos, através de uma pedra negra polida, menos o chamado espelho negro. Enquanto Dee registrava meticulosamente tudo. Dessas comunicações, nasceu o sistema enoquiano, uma linguagem celeste complexa, com gramática, vocabulário e alfabeto próprios, revelada pelos anjos Uriel, Gabriel, Rafael e outros. Dee acreditava que estava recebendo instruções para reconstruir o conhecimento pré-diluviano e preparar a humanidade para um novo ciclo espiritual. A linguagem enoquiana viria a influenciar profundamente ordens esotéricas posteriores, como a Golden Dawn, a oeste, a filosofia mágica de Aleister Crowley, as jornadas e o exílio com a promessa de revelações maiores. Dee e O'Cally deixaram a Inglaterra em 1583 e percorreram várias cortes da Europa Central, incluindo Polônia e Boêmia. Apresentaram-se como profetas, magos e visionários. Foram recebidos por reis e imperadores, mas também enfrentaram suspeitas, perseguições e acusações de heresia. Em Praga, entraram em atrito com autoridades católicas e foram expulsos. A figura de O'Cally, cada vez mais instável,
tornava-se um problema. Em determinado ponto, os anjos ordenaram que Dee e O'Kelly compartilhassem suas esposas um escândalo que abalou o mago profundamente. Dee retornou à Inglaterra em 1589, desgastado e desacreditado. Sua casa em Mortlake havia sido saqueada. Sua biblioteca parcialmente destruída. Apesar de ter sido nomeado guardião do Colégio de Manchester, os últimos anos de sua vida foram marcados por pobreza, solidão e esquecimento. Morreu entre 1608 e 1609, provavelmente em Mortlake, envolto em sombras e silêncio. O legado invisível, o nome de John Dee seria em grande parte apagado pelos historiadores oficiais, que preferiam registrar a ascensão da ciência empírica e afastar qualquer traço de magia ou alquimia da memória coletiva. Dee era um homem do limiar entre ciência e magia, entre corte e templo, entre o mundo visível e o invisível. Mas a posteridade o redescobriria. Nos séculos XIX e XX, sociedades ocultistas encontraram em Dee uma figura-chave para a tradição esotérica ocidental. Seus diários espirituais, redescobertos e traduzidos, passaram a ser estudados por magos, ocultistas, teósofos e pesquisadores da psicologia profunda. Carl Jung viu, na linguagem enochiana, uma forma de expressão do inconsciente coletivo. Antonin Artaud, poeta do absurdo, o invocava como modelo de gnose visionária. Artistas, romancistas e músicos também foram seduzidos por sua figura. Hoje John Dee aparece como um arquétipo do buscador absoluto, menos alguém que ousou confrontar os limites da razão, sem abandoná-la, e que viu na própria mente humana o espelho do cosmos. Suas buscas são, de certo modo, as nossas, um desejo de compreender o todo, de tocar o sagrado, de decifrar os signos do invisível. O homem que falava com anjos, Dee representa a última geração de sábios, para os quais ciência e magia não eram opostos. Na tradição renascentista, que herdou de Ficino Pico della Mirandola e Paracelso, o mundo era uma harmonia viva, e o homem podia elevá-lo, por meio da razão iluminada. Dee buscava a concordância universal, a chave que uniria todas as ciências, todas as línguas, todas as religiões. Foi ao mesmo tempo o cartógrafo do Império Britânico e o peregrino do Éden perdido, o inventor do futuro político inglês e o herdeiro dos grimórios arcanos do passado, um homem que leu o céu como um tratado e os anjos como aliados. Um espírito trágico, talvez menos porque foi esquecido em vida e incompreendido após a morte, mas também um espírito profético, porque antecipou os impasses de nosso tempo, onde ciência, tecnologia e espiritualidade ainda buscam uma nova aliança. John Dee, o 007 da Rainha Virgem, ainda espreita entre espelhos e bibliotecas, entre o orvalho da alquimia e o brilho digital do nosso século. Sua vida é um enigma, e como todo verdadeiro enigma, não quer ser decifrado, quer ser contemplado como um símbolo.